Hoje eu vou te explicar porque você precisa torcer para a dívida americana continuar subindo e porque tratar ela como um grande vilão pode ter deixado o lado errado da história. Eu sei que sou até contraintuitivo, mas é exatamente por isso que você precisa ouvir com atenção. Porque entender o que eu vou te mostrar aqui pode ser a diferença entre perder uma década de poder de compra ou transformar esse período na maior oportunidade da tua vida como investidor. Quando a gente fala de economia, é importante entender que existem ciclos naturais. Esses ciclos eles sempre existiram. Existem momentos que a economia expande, ou seja, ela cresce, e outros que ela se retrai e desacelera. Esse é o momento normal que um sistema tem. Ele avança, chega num ponto de excesso e se ajusta para depois voltar a crescer. É o ponto central que quando esses ciclos não têm interferência governamental e de bancos centrais, ele tem excessos e pânicos muito menores. O mercado acaba se autorregulando aos poucos. E quando as empresas elas começam a se alavancar demais e desnecessariamente, o próprio crédito acaba ficando mais caro. A economia reduz o ritmo e o sistema acaba se equilibrando. Ou seja, quando os excessos começam a aparecer, pequenas correções elas são necessárias para evitar grandes crises. Então, o que a gente vê são movimentos de expansão e retração que não destroem o sistema. São ciclos saudáveis que mantêm a roda girando. E o interessante é que nesse momento tradicional, o papel dos bancos é muito mais orgânico dentro da economia. Eles servem para financiar o crescimento produtivo, para dar suporte a quem tem boas ideias e bons projetos. Bom, antigamente era assim. Para pegar um empréstimo, você precisaria fazer um plano de negócio e apresentar para o banco. Esse modelo ainda existe em muitos bancos islâmicos. É muito comum em países muçulmanos. Então, os bancos, eles não emprestam dinheiro simplesmente com base em garantias financeiras como os imóveis, mas sim baseados na viabilidade real do negócio. Então, o banco analisa o plano, entende o modelo de negócio e assim avalia se aquilo faz sentido ou não dentro do mercado. E se o banco acredita, então ele entra como parceiro do empreendedor. Ou seja, o banco lucra se o negócio der certo, mas também divide o risco. Isso faz com que o sistema tenha uma relação mais saudável entre o capital e a economia real, porque o incentivo é o sucesso mútuo, não apenas o recebimento dos juros pelo banco. E esse deveria, em teoria, ser o papel central de um banco, fomentar o crescimento produtivo da sociedade. Mas depois de 2008, mudou totalmente essa dinâmica. Essa crise que aconteceu foi um divisor de águas e ela deixou o sistema financeiro traumatizado. Os bancos, especialmente os G-SIBs, né, os maiores bancos americanos, passaram a se proteger e reduzir o risco ao máximo. Eles deixaram de cumprir aquele papel de estimular novos negócios, eles começaram a buscar formas mais seguras de lucrar. Em vez de apostar na economia real, eles passaram a apostar dentro do próprio sistema financeiro, se alavancando e em operações internas entre as próprias instituições. E o problema é que isso desconectou completamente o dinheiro da economia produtiva. Hoje os grandes bancos do mundo americano, eles são tão grandes e entrelaçados entre si, que se um deles quebra, o sistema inteiro vai para a vala. Eles são algumas peças de sustentação dos Estados Unidos. E o papel dos bancos centrais, como o Fed, passou a ser de manter esses bancos vivos a qualquer custo. Então ele não guia o sistema mais. Quem dita o rumo agora é o Tesouro Americano através de políticas fiscais e gastos públicos. Essa mudança criou um novo tipo de ciclo, um ciclo distorcido que as quedas não são mais quedas naturais, por causa dessa interferência do Tesouro dentro do sistema. Essa interferência, em teoria, vem para impedir que tenha quedas e o sistema se ajuste. E é isso que vem mantendo essa bolha esticada há mais de uma década e meia. Nos últimos anos, a consequência direta disso ficou totalmente visível. O sistema financeiro passou a se concentrar em pequenas empresas. O dinheiro parou de circular na base da economia e hoje a gente vê que grandes empresas como a Apple, a Google, Meta, a Nvidia dominam o mercado. Elas continuam crescendo, inovando, gerando lucros bilionários, enquanto as pequenas e médias empresas elas têm cada vez mais dificuldade de acessar esse crédito.
E essa concentração ela é consequência direta de um sistema bancário que deixou de apostar nas novas ideias e passou a apostar apenas em quem já é grande o suficiente para não quebrar. O resultado disso é que a inovação diminui, não que ela tenha desaparecido, mas o ritmo e a diversidade dessas inovações mudaram. Antes a gente tinha novas empresas que eram disruptivas o tempo inteiro surgindo. Hoje a maioria dos avanços eles vêm das mesmas empresas gigantes. O dinheiro ele não chega mais nas pequenas ideias. Isso é algo que muita gente sente, mas não entende de onde vem. E vem da concentração de liquidez do mercado. E quando eu comecei a olhar para isso, lá em 2022, eu tinha uma visão muito pessimista do mercado. Para mim, fazia sentido pensar que o ciclo estava prestes a encerrar naquele momento. As grandes empresas, já naquela época, estavam com valores de mercado absurdos, completamente fora da realidade. E parecia inevitável que uma correção forte estaria a caminho. E ela veio até em 2022. Empresas como a Nvidia, a Meta, a Tesla caíram 70%, mas o índice não caiu tanto. E para mim, que sempre tenho proteções, bom, esse foi um ano fantástico. Foi o tipo de ano que, para quem entende de assimetria de risco, traz muito valor e muita oportunidade. Mas o que aconteceu depois foi o ponto mais importante para mim. Mesmo com os fundamentos frágeis, o mercado voltou a subir. E ele não voltou só a subir, ele passou que nem um trator naquela queda. Isso me fez repensar muita coisa. Eu percebi que o mercado ele não está mais respondendo à lógica natural da economia real. Ele está respondendo basicamente à liquidez, ao fluxo de dinheiro que circula dentro do sistema, a capacidade dos governos e dos bancos centrais de postergar essa queda inevitável. E entender isso mudou completamente a forma que eu invisto, porque deixou de ser sobre eu estar certo ou errado sobre uma tese. Passou a ser sobre entender o duto do dinheiro no mundo, e aí eu comecei a estudar mais profundamente para onde que o dinheiro fluía. E o problema é que quando você impede essa queda normal de mercado, você cria uma distorção que amplifica os problemas. Isso faz o mercado parecer saudável por fora, mas ele se mostra completamente instável por dentro. E é aqui que a discussão começa, porque para entender para onde que a gente está indo, a gente precisa primeiro entender quem está alimentando totalmente essa distorção. E hoje o principal motor de liquidez do planeta não é o crédito produtivo, não são os bancos financiando as empresas e nem mesmo o consumo das famílias. O que realmente está mantendo o sistema funcionando é o gasto público americano. A injeção fiscal dos Estados Unidos é tão grande, que acabou virando uma espécie de respirador artificial para a economia global. E quanto mais o Tesouro americano gasta, mais liquidez escapa para o resto do mundo. Então esse dinheiro ele não fica só dentro dos Estados Unidos, ele se espalha para o mundo inteiro. Ele vai para a compra de dívida de outros países, investimentos em fundos globais, ETFs de países emergentes e principalmente para ouro e Bitcoin. Esse é o ponto que pouca gente entende aqui no Brasil. As ações daqui não estão subindo porque o Brasil é destino de investimento, e sim por um fluxo passivo de ETFs dos países emergentes. Porque esse fluxo não é ativo, eles não querem investir aqui, é passivo, não tem mérito aqui. É justamente isso que torna a situação mais frágil aqui no Brasil, porque essa mudança começar a reverter, a maré vai se mudar completamente. Mas voltando para os Estados Unidos, a situação é muito complexa lá. O governo americano sabe que o mercado está esticado, sabe que a dívida é impagável e que o sistema está respirando por aparelho. Mas politicamente não tem retorno mais. O Trump precisa postergar o colapso a qualquer custo, porque ele não quer essa mancha no currículo dele. O Tesouro está injetando cada vez mais dinheiro para manter a economia de capitais aquecida. Foi isso que aconteceu para surgir o Big Beautiful Bill, que ampliou o teto de gastos americano para mais de 40 trilhões de dólares. Isso foi uma forma de comprar tempo, porque o dia que o governo americano decidir frear os gastos, o mundo inteiro vai sentir o baque. A austeridade nesse contexto ficou impraticável. O sistema ele chegou num ponto que precisa acelerar ainda mais e mais para tentar manter o ritmo atual. E é essa aceleração que mantém tudo de pé.
mas também é aquela que vai causar a próxima catástrofe mundial, na minha visão. A cada novo estímulo, novo pacote, o mercado tem uma sobrevida e gera maior distorção. Essa distorção vai muito além da bolsa americana, que ela afeta preço de imóveis, de commodities, de ações e do Bitcoin, por exemplo, do ouro também. Literalmente, essa injeção de liquidez é uma máquina que suprime as recessões. E o mercado hoje vive num estado de hiperestimulação. E aí que entra a minha tese, que hoje o mercado, e daqui para frente, ele vai viver em extremos. Ou ele vai continuar subindo muito, ou vai cair muito e muito rápido. Não existe mais aquele equilíbrio de antes. Isso acontece porque o excesso de dinheiro no mercado distorceu a precificação dos ativos. Se você não tem ativos, o teu dinheiro vai perder poder de compra todos os dias, e não só por causa da inflação medida pelos índices oficiais que mostram no mercado. É porque o custo real da vida está subindo muito mais rápido do que as estatísticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente precisou arrumar segundos, terceiros empregos para conseguir manter o padrão de vida. E conforme mais pessoas entram nessas ocupações complementares, por exemplo, Uber, entregas de serviço com aplicativos, a renda desses trabalhos começa a cair. É um efeito em cadeia. Pense numa cidade pequena que tenha 10 Ubers. Elas ganham bem porque tem pouca gente. Mas quando agora tem 100 Ubers, tem uma diluição e uma pulverização dos ganhos. Isso mostra como o excesso de liquidez ele acaba criando ilusão de prosperidade, mas não melhora de fato a economia real. E enquanto isso, alguns ativos como ouro, Bitcoin estão voando, porque é para onde que o dinheiro vai quando o sistema acaba imprimindo muita moeda. E aí que entra uma virada estratégica. Nesse ambiente, ficar em renda fixa, para mim, é quase uma sentença de perder poder de compra. Você pode estar ganhando 4% nos Estados Unidos, 15% no Brasil, mas isso não cobre nem o aumento do teu custo de vida. Porque, para mim, é indiscutível a necessidade de um portfólio com 2 ativos específicos, que é ouro e Bitcoin. Mas essa exposição ela precisa vir com alguma coisa que as pessoas não entenderam, a proteção. A liquidez global ela pode continuar criando ondas de valorização por um tempo que a gente não sabe até quando, mas uma hora a festa vai acabar. Então, o desafio é participar dessa alta enquanto der e, ao mesmo tempo, surfar a queda quando ela vier também. E será que tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? A grande maioria das pessoas, elas entram no mercado porque vê velas verdes, vê tudo subindo, mas não sabe o que fazer quando o movimento vai contrário ao que ela entrou. É por isso que no meio de toda essa euforia, a única maneira de estar tranquila é estar protegido. Eu acredito que o problema é que mais de 98% dos investidores não sabe e nem entende como fazer essa proteção da carteira. E quem entende o ciclo sabe que montar proteção tem esse privilégio de surfar tanto as altas quanto as quedas. Mas é inevitável que a gente pense até onde que esse ciclo vai. A verdade é que ninguém sabe e está longe de o bom senso ter uma noção de quanto pode chegar. A história ela mostra que os excessos sempre vão muito mais do que a gente imagina. Foi assim em 2001, foi assim na crise de 1929, 2008. Quando tem excesso de liquidez, a euforia acaba substituindo a lógica. E o mercado pode continuar subindo muito mais tempo do que parece racional. E o que a gente vive hoje é um momento de extremo. Ativos como o Bitcoin ou o ouro, eles podem ir a patamares impensáveis se essa injeção de liquidez continuar por muito tempo. Então o Bitcoin ele pode ir para 300, 400 mil dólares, o ouro pode ir para 10, 15 mil dólares. E não é um exagero, é consequência dessa distorção muito acelerada. Só que nesse ano, se a gente for ver o ouro, só o ouro subiu mais de 50%. Isso é o mercado reagindo à quantidade absurda de dinheiro que entra no sistema. E eu mesmo já pensei que entrar num momento desses é uma loucura. Mas o que eu aprendi desde 2022 é que ficar fora também é uma loucura. Esperar o crash sem estar exposto a nada pode significar perder uma das maiores altas da história. Se eu tivesse esperado desde 2022 que iria cair mais, eu ia ter perdido toda essa alta.
E é por isso que a estratégia não é escolher entre estar dentro ou fora. Você precisa estar dentro nesse momento, mas, acima de tudo, estar protegido. Eu prefiro muito mais gastar com proteções e ter a possibilidade de participar dessas altas, do que ficar líquido esperando o mercado cair, quanto tudo na minha volta está subindo. Que a verdade é que o mercado ele pode continuar se esticando muito mais do que qualquer um imagina. Você gasta, às vezes, 3, 4% ao ano em proteção, mas você pode surfar altas de 40%, 50%, 60% nesses anos. Isso é uma simetria muito boa. Hoje, por exemplo, o chamado Buffett Indicator, que compara o valor total das ações com o PIB americano, passou de níveis recordes, estando em 218%. Em 2001, na Bolha.com, esse indicador estava em 140% e já era considerado esticadíssimo. Então, por mais que os números atuais pareçam absurdos, é possível que o ciclo vá ainda muito mais longe e esse indicador chegue a 250%, 300% antes de corrigir. Porque enquanto houver injeção de dinheiro, enquanto o Tesouro Americano continuar gastando desenfreado, o sistema vai precisar que os preços continuem subindo. E é por isso que nesse momento não dá para ignorar nem o Bitcoin nem o ouro. Eles são ativos que se beneficiam diretamente dessa dinâmica de mercado. Para mim, esse último ano foi o melhor ano da minha vida como investidor. E, incrivelmente, eu consegui ganhos incríveis surfando a maior parte dessa alta, mas eu estava tranquilo porque, caso o mercado derretesse, eu tinha proteções. Mas agora eu preciso entrar no que eu acredito que vai ser o estopim dessa alta, porque toda essa euforia não reflete a economia real. A gente vai precisar entender o que vai fazer esse mercado complicar. Para mim, é a economia real, que ela está ficando mais frágil dia a dia. E ela vai definir quando o ajuste vai acontecer. Toda essa distorção nos preços acabou criando uma mega transferência de riqueza. Os ricos ficaram muito mais ricos e o mercado real está ficando cada vez mais fraco. Porque os ricos eles estão muito expostos ao mercado acionário, que tem crescido substancialmente. E a base da sociedade está sendo pressionada. As pessoas comuns elas estão tendo que arrumar, que nem eu falei, segundos, terceiros empregos, vender imóveis, cortar consumo e se adaptar a um custo de vida que não para de subir nenhum minuto. E essa diferença entre a realidade do topo e da base está criando um estopim para a próxima crise. Quando a gente olha para os dados americanos, para mim fica muito claro. As parcelas de financiamentos imobiliários e gastos com a casa estão consumindo uma parte cada vez maior da renda das famílias. Há 2 anos, por exemplo, o custo médio de gastos habitacionais era 30% do orçamento. Hoje já passa de 44%. Então, se uma família ganha $10.000, elas gastam, em média, 4.400 só para pagar os custos da casa. Isso significa muito menos dinheiro para todo o resto, né? Como alimentação, transportes, enfim. E quando as famílias elas consomem menos, as empresas também vendem menos, os empregos diminuem e o ciclo vai enfraquecendo. Esse tipo de problema que não aparece nas manchetes do dia a dia, mas mostra que o sistema está deteriorando por dentro. Para mim, esse vai ser o verdadeiro gatilho do próximo grande ajuste que vai ter. Agora, trazendo para a realidade aqui do Brasil, tem muitos empresários que estão com o capital só no Brasil. Nesse contexto, para mim, isso é praticamente um ato de fé. Porque quando o dólar voltar a subir, a gente não tem nem ideia de aonde pode ir. Se essa distorção global se desfizer de forma abrupta, o impacto aqui, meu Deus, o Brasil vai entrar em coma. Um ciclo natural que, por exemplo, subiria 40 e corrigiria 20, agora está subindo 400. Então a correção é de 80%. E uma queda de 80% não é só uma correção, é um evento que destrói a economia inteira. E é por isso que, nesse momento, a proteção do portfólio são obrigações do investidor comum. E é isso que vai separar quem sobrevive de quem fica se arrastando de acordo com a correnteza. Existe um ponto muito importante que as pessoas precisam perceber, que o momento de proteção é agora, que a volatilidade implícita está nos menores níveis dos últimos meses. Hoje ela está extremamente baixa. Isso significa que o custo de proteção está muito barato. E é um momento ideal para se proteger. Quando o problema estoura, já era. É por isso que a proteção
ela precisa ser montada antes do pânico e não durante ele. E esse é o tipo de erro que pode custar, cara, uma vida inteira de trabalho. A história passada, ela mostra que cerca de 95% das pessoas perdem dinheiro nesses ajustes grandes de mercado. E esses 5% que sabem se antecipar, montar e estruturar a proteção ideal são os que mais saem ganhando no sistema. Esses são os que não só preservam capital, mas também conseguem ganhar muito e muito, principalmente nesses momentos. Então, se você está vendo esse vídeo até aqui, não tem ouro, não tem Bitcoin, não tem proteção, esse é o momento ideal para você agir. Você precisa de alguém que te ajude a estruturar isso, alguém que entenda o que está acontecendo globalmente e traduza em estratégia prática para a tua carteira. O objetivo não é ganhar só com a queda do mercado, mas aprender a surfar junto à alta que está acontecendo nesse momento. E quanto mais tempo o sistema demorar para se ajustar, maior a queda e maior a possibilidade de você surfar grandes altas. Então, quanto mais o Tesouro Americano imprimir, mais os ativos vão subir e mais doloroso o processo vai ser quando o sistema fizer essa limpeza. O que vai acontecer e fazer a diferença é que se você está preparado para isso acontecer, você vai mudar teu patamar como investidor. E a liquidez ela vai continuar distorcendo tudo até que em um momento não vai mais. E se você quiser que eu te ajude a montar essa estrutura para proteger tua carteira e, ao mesmo tempo, participar dessas oportunidades magníficas que a gente está vendo de altas do mercado, eu vou deixar um formulário que está aqui na descrição desse vídeo para você preencher. Se eu vou entender melhor você, ver o tamanho do teu portfólio, mostrar como você pode estruturar sob medida baseado nesse portfólio para entender essa proteção ideal que você tem que fazer. Porque o mercado ele não vai esperar ninguém. E nos próximos meses, o que vai separar quem prospera de quem quebra é isso. Entender o ciclo, montar a proteção e agir enquanto ainda dá tempo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas quem ficou até o final, eu tenho certeza que valeu a pena. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para caso você tenha interesse de ver mais vídeos do meu canal. E não esqueça de curtir e compartilhar ele. Um abraço.